O senador Eduardo Girão participou do primeiro fórum sobre violações de direitos após o 8 de janeiro, no Senado Federal, promovido pela ASFAV, Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro. O senador lembrou que o fórum foi realizado mesmo após cancelarem uma audiência pública para votar em projetos de interesse do governo Lula. Girão lamentou a situação das pessoas que foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, lembrando que as prisões fazem parte de uma escalada de arbitrariedades e violações de direitos humanos que vem ocorrendo há tempos no Brasil. O senador disse: tempos sombrios que a gente vive na República Federativa do Brasil. Tempos difíceis, mas vamos vencer, porque o bem, a verdade, a justiça sempre prevalecem. Girão relatou as dificuldades que tem em lidar com as imagens e memórias das visitas que fez às vítimas das arbitrariedades, mencionando um episódio em que notou o olhar de uma criança, filha de vítimas. Ele descreveu um misto de revolta, angústia, esperança, e aquilo me incomodou e me incomoda até hoje. Eduardo Girão apontou que as prisões, processos e inquéritos desrespeitam o devido processo legal e as leis e descreveu uma caçada implacável para justificar uma narrativa mentirosa. Temos justos pagando por pecadores e já deveríamos ter passado dessa fase há algum tempo. O senador convidou para a audiência pública da Comissão de Segurança Pública do Senado, que ocorreu na semana seguinte, e disse: essa injustiça que vocês estão sofrendo é uma missão dolorosa, mas ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. E a dor não é só de vocês, é de toda uma nação que está sendo violentada por todo esse desrespeito. E essa dor que a gente está sentindo, nós vamos transformar esse momento em atitudes práticas para que isso nunca mais ocorra na história do Brasil, uma cegueira político-ideológica com o objetivo de vingança, fazendo sofrer homens, mulheres, crianças e idosos. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda e indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques já consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens,
mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que tinham sido impostas em um processo extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores, como a Folha Política, têm sua renda confiscada há 2 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 24 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito obrigada, deputado Marcel Van Hatten. Nós sentimos uma segurança em ter você conosco, né? É de extrema importância para o nosso país. Muito obrigada por estar ao nosso lado sempre. Obrigado. Me perdoem a saída, mas bom evento a todos. Obrigada. Convidamos, então, o senador Eduardo Girão para fazer uso da palavra.
Paz e bem a todos vocês. Sejam muitíssimos bem-vindos aqui à Biblioteca do Senado Federal, nesse evento um tanto quanto de última hora para nós. Foi essa semana que foi cancelado a audiência pública, que seria hoje, desse tema importantíssimo, que para mim é prioridade, que é a violação que nós estamos vendo sucessiva, com escalada arbitrária dos direitos humanos no Brasil. E o Senado tem que agradecer a essa Casa Revisora da República, que conseguiu ceder de forma até um pouco improvisada esse ambiente. Mas é só um treino. Esse fórum é muito importante. Agora é um treino para a próxima quinta-feira, que eu quero convidar todos vocês. Próxima quinta-feira vai ser o último dia. Chegando o nosso querido deputado Luiz Felipe, muito obrigado pela sua presença. Na próxima quinta-feira, deputado, estou convidando aqui o senhor, a todos que estão conosco nesse momento, nós vamos ter uma audiência pública, aprovada na Comissão de Segurança aqui do Senado Federal, para poder ouvir defensoria, ouvir a Associação dos Familiares do dia 8 de janeiro, ouvir autoridades, inclusive convites foram deliberados para o presidente da OAB, para o ministro do inquérito, o Alexandre de Moraes, e convites também para outras personalidades que podem nos ajudar nesse momento de tempo sombrio, desembargador Coelho. Tempos sombrios que a gente vive na República Federativa do Brasil, tempos difíceis, mas como falou o deputado Marcel Van Hatten há pouco, Gabriela, nós vamos vencer. Porque o bem, a verdade, a justiça sempre prevalece. Né? Então, é um trabalho com paciência, resiliência. Eu jamais vou esquecer as imagens das visitas que eu fiz a Papuda, a Colmeia, e também ao longo do Brasil, percorrendo, conversando com os familiares, e eu quero relatar aqui para vocês, um que me marcou muito e que a gente todo dia não para de pelo menos eu, de imaginar essa cena e tentar de alguma forma fazer no limite das nossas forças o que tiver ao nosso alcance, que foi uma criança lá em Santa Catarina, no evento que eu fui, e que depois a gente se reuniu com a família e tudo, e eles queriam 5 minutos comigo. E me mostrou o álbum da família, né? O pai está até hoje preso. E essa criança, o olhar dela para mim, tem o nome da minha filha, aliás, hoje, dia 5 de julho, aniversário do meu filho, que para mim também é uma data especial. E essa criança olhava para mim, fitava, e eu não sei descrever o sentimento até hoje. É uma coisa que eu não consegui. Um misto de revolta, de angústia, de esperança, e aquilo me incomodou profundamente, me incomoda até hoje, dessa criança quase para adolescente, que eu tive a oportunidade em Santa Catarina, tendo em vista centenas de brasileiros que estão submetidos a um Estado onde não é respeitado o devido processo legal, onde tem uma caçada implacável para justificar uma narrativa mentirosa. Grande realidade é essa. Então nós temos justos pagando por pecadores e já deveria termos passado dessa etapa há algum tempo. E vamos trabalhar. Vamos fazer a nossa parte. E eu tenho certeza que esse primeiro fórum sobre violações de direitos após o dia 8 de janeiro vai cumprir o seu papel. Delegado Meira, muito obrigado pela sua presença aqui também.
Muitos colegas gostariam de estar aqui, mas hoje é um dia turbulento. Mas, mais ainda, nesse final de recesso, com a votação da reforma tributária, e aqui no Senado, nós vamos ter algumas deliberações importantes que eu vou ter que ir daqui a pouco, mas a nossa equipe vai ficar aqui para me passar tudo o que aconteceu. Mas eu quero passar essa mensagem de esperança, que vai dar tudo certo, que na próxima quinta-feira nós vamos estar juntos, eu vou coordenar, vou estar na presidência dos trabalhos, já foi autorizado pelo presidente da comissão, e nós iremos fazer um bom debate, transmitido para todo o país, pela TV Senado, pela Rádio Senado, e é aos poucos que a gente vai caminhando, e nós vamos, não há mal que não venha para um bem maior. Isso me conforta muito, né? Não há mal que dure para sempre. Então, ou a gente aprende, e eu digo nação, ou a nação aprende, senador Magno Malta, esse tem sido incansável também, parlamentar aqui, dedicado nessa causa, muito obrigado pela sua presença, e eu digo que esse aprendizado, e tinha que acontecer vítimas inocentes estarem passando por isso, mas eu tenho dito a eles, nas visitas, né, senador Magno, que a gente tem feito na Papuda, e lá na Colmeia, e outros que estão com tornozeleira eletrônica, pessoas de bem, e eu tenho dito, olha, essa injustiça que vocês estão sofrendo é uma missão dolorosa, mas ou a gente aprende pelo amor, pela dor, e a dor não é só de vocês, a dor é de uma nação que está sendo violentada por todo esse desrespeito. E essa dor que a gente está sentindo, nós vamos transformar esse momento em atitudes práticas para que isso nunca mais ocorra na história do Brasil, uma cegueira político-ideológica com o objetivo de vingança, né? Então, fazendo sofrer homens, mulheres, crianças, idosos, mas isso tudo vai ter um fruto muito positivo para todos nós. Então, contem integralmente com o nosso mandato, Gabinete 21 está à disposição, né? E nós vamos conseguir passar por isso juntos, e o Brasil vai agradecer muito a vocês, os familiares, e todos que estão, de alguma forma, participando desse momento delicado da nossa República. Deus abençoe, muita paz, ótimo fórum, e eu já passo a palavra para a Gabriela, que parabenizo pela organização do evento. Nós agradecemos ao senador Eduardo Girão, que foi um facilitador para que esse evento acontecesse, improvisado, né, de última hora. E eu me recordo quando eu chego aqui em Brasília, logo no início, em janeiro, e, né, vinda do interior do Rio Grande do Sul, nunca tinha vindo aqui para Brasília, muito perdida. Eu me lembro que quando eu cheguei, e como eles cuidam das pessoas, dos familiares, desde de janeiro. Nós sentimos muita gratidão por vocês, doutor Alex e doutor Roberto. Muito obrigada por estarem ao nosso lado, por moverem montanhas, por fazerem tudo que está ao alcance de vocês por nós. Eu gostaria de agradecer também ao senador Magno Malta, que também é uma peça fundamental para que nós, as famílias, tenhamos um pouco de conforto.